Senhor Deus, em nome de Jesus, precisamos ouvir da Tua palavra e aprender de Ti. Que Teu Santo Espírito, no nosso coração, nos ensine mais um pouco daquilo que iremos compartilhar. Te agradeço pela honra de estar aqui, Pai, não pela minha própria capacidade, mas porque assim o Senhor me capacitou. Então eu peço a Ti, Pai, use-me conforme a Tua vontade. Peço ao Senhor, Pai, que complete a obra através do Teu Espírito em cada coração, porque eu sei que o Senhor tem um objetivo para cada servo e serva aqui e também para aqueles que vão ouvir a Tua palavra no mundo afora. Então, Pai, sabemos que a Tua obra não é imperfeita. Nós somos, mas graças a Jesus Cristo que nos torna habilitado a estar perante o Senhor para cumprir os Teus chamados, aquilo que o Senhor designa, aquilo que o Senhor quer de nós, que é sermos servos que estejam prontos a Te servir, seja como for, para a glória e honra do Teu santo nome, para dividir a honra e a bênção de Te servir, para que vejam que só o Senhor é Deus sobre toda a terra. Em nome de Jesus, Pai, e Teu Filho Jesus, o único e suficiente Salvador para toda a alma existente. Em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, igreja. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 ao 49. Terceiro Evangelho na sequência, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. O título dessa mensagem é A Boa Fundação, ou O Bom Alicerce. Amém? E Jesus exclama: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou as pratica, ou ainda nelas age, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e a cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e nada a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Jesus faz uma pergunta como em outras partes da Bíblia Deus também faz. Primeiro versículo ele diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Deus, quando Adão pecou, perguntou: onde você está? Porque quem te fez saber que você estava nu? Você acha que Jesus não sabe aqui o que está acontecendo no coração humano? Claro que ele sabe, assim como Deus também conhecia. Mas quando o Senhor nos pergunta algo, não existe nele dúvida, mas existe a necessidade de nos chamar à consciência. Quantas vezes fazemos reflexões a respeito da vida, das situações? Por que isso está assim? Por que chegou a esse ponto? A pergunta de Deus e a pergunta de Cristo é reflexiva. Ela é exortativa, ela é correcional, ou de correção. Ela é para tentar chamar a consciência, que não é me chamando Senhor, Senhor, que você está me agradando, mas é por fazer aquilo que eu ensino. E ele continua aqui: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, em algumas versões está, e a pratica, na versão aqui, observa, e na judaica completa, e age conforme as palavras que eu disse. É bem claro aqui. Então eu vos mostrarei a quem você é semelhante.
no momento de turbulência que o país passa, no momento em que você está na crise no trabalho, ou na escola, ou qualquer que seja o problema que todo ser humano enfrenta, ele tem que se voltar a esses três elementos dessa frase de Jesus. Olha só: qualquer que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica. Isso brilhou. Eu já ouvi essas palavras várias vezes. E o Senhor, essa semana, falou assim: presta atenção no que eu estou te falando. Venha a mim. Ouça-me e faça o que você tem que fazer. Não pense. A primeira condição é me ver. Venha a mim. Venha a referência. Eu sou o Verbo encarnado, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quantas pessoas hoje relativizam a verdade? Hoje, no meio secular, no meio humano, é natural falar assim: não, esta é a sua verdade, a minha verdade é essa aqui. Eu respeito a sua verdade, mas respeite a minha verdade. Não existe ser humano, é carnal e demoníaco. A verdade é uma só. A verdade são a boa moral. A verdade é ser honesto. A verdade é fazer o correto. A verdade é respeitar o semelhante. A verdade é ajudar o seu próximo. A verdade é fazer a coisa certa. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Cristo Jesus. A verdade é Deus. Não existe relatividade, relação. Nunca esqueça essa frase que eu me sinto assim: como que Deus pode falar com a gente assim, de forma tão amorosa? Eu disse assim: Senhor, Tu és o ser no universo mais equilibrado que existe. E Ele diz: filho, olha a pergunta, olha Deus perguntando. Deus não precisa perguntar nada, não existe sombra de variação no Senhor. Mas Ele fala: tem certeza que eu sou o ser mais equilibrado? Aí eu fiz uma reflexão: o que eu disse errado, Pai? Ah, Pai, é verdade. Aí o Espírito confirma: eu sou o ser perfeito. Equilibrado é você quando segue a minha palavra. Eu lembrei de uma balança, né? É o símbolo do direito, é isso? A balança. Você encontra equilíbrio quando você vem a mim, quando você me ouve e quando você pratica o que eu te ensino. Mas eu, filho, eu sou perfeito. Aleluia! Não é lindo isso? Eu falei: puxa, Pai, que coisa incrível! Claro, filho, equilíbrio é você quando me segue. Eu não, eu sou perfeito, eu não estou sujeito a nada, tudo se sujeita a mim. Glória a Deus por isso. Então temos que ir a Cristo, temos que ir à palavra. Em momentos de turbulência que nós estamos, pare de ficar ouvindo tudo que está ocorrendo ao seu redor e peça ao Senhor: Pai, o que devo ouvir? O que devo atentar? E o que devo fazer? Porque senão aquilo se torna um monte de lixo sobre a sua mente e seu coração, alternando as suas emoções e fazendo você crer ou descrer em situações e circunstâncias das quais o ser humano cria, que eu crio. E na verdade Ele está acima de tudo e de todos. Venha a mim. Cristo chama: venha a mim. Ouça o que eu digo. Principalmente na época de Cristo, ouvir era muito importante. Parece que hoje o ver é mais importante, né? A pessoa pesquisa, tudo está pronto, você aperta o Google lá, a coisa sai pronta. Mas quantas vezes a gente precisa até parar o nosso louvor, quando é o caso, uma música ou algo que está fazendo para ler algo, você não precisa ouvir a voz da sua consciência, você não precisa ler mesmo com a mente, mas você precisa se
você precisa estar tão focado que você precisa ouvir a voz no seu pensamento. Não acontece isso com vocês? Comigo acontece por vezes. Porque você precisa estar atento para ouvir o que o Senhor está ensinando. Como disse bem no culto de manhã e na escola sabatina, em que as pessoas têm preguiça de ensinar os seus filhos a respeito da palavra, muitas vezes não tem tempo, e se você não ensinar a palavra, você não fizer com que seus filhos ouçam a palavra, eles não vão aprender. É necessário que ela seja dita, que ela seja lida em voz alta, para que o Espírito Santo confirme aquilo que a sua mente, pela sua faculdade mental, obra maravilhosa de Deus, o entender, o escutar, o ler, o assimilar, memorizar a palavra, para que depois, na hora de você praticá-la, você veja o resultado daquilo que o Senhor está ensinando. Assim você encontra equilíbrio. Faça uma fundação numa casa desnivelada para ver o que vai acontecer com essa casa. Faça uma fundação fraca nesta casa e construa ela. Quantas vezes não ouvimos falar de casas que desabam porque a sua fundação era fraca? E aí a pessoa resolve construir 2, 3 andares quando ela não tinha estrutura nem para uma laje de teto. Eu acho lindo como o Senhor compara o reino dos céus às coisas da terra. E mesmo assim, não a coloque em decréscimo, coloque em desprezo, mas mostra ao homem que o reino dos céus é firme como a rocha que sustenta a base da casa. E aí pode haver todas as turbulências que houver, mas você ficará protegido. Você pode vir até sofrer as turbulências. Diz o Senhor que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos um bom ânimo porque Ele venceu. Então a vitória chegará a nós também. Ou naquele dia em que seremos transformados, ou quando dormirmos, quando formos acordados para a eternidade. Venha a mim, Cristo pede, ouça as minhas palavras. Ouvir a palavra é estudá-la. Ouvir a palavra é buscar o Senhor. Ouvir a palavra é buscar o seu reino e a sua justiça. E as praticar. E as praticar. Salmo 119, 105, você não precisa abrir, só para lembrar um desses versículos que dão chave, né, que dão essência à própria porção que o Senhor está compartilhando conosco aqui essa noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E para praticar, o famoso texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. O inimigo não teme quando você usa os dons, mas ele teme quando você sabe e está alicerçado na palavra. Aí ele treme. Então, mais forte do que os dons é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele sabe quando você conhece e busca praticar. Carlos, mas eu não sou perfeito nisso, eu tenho as minhas falhas. Todo ser humano é falho por si só. Só por ser humano é falho. Por isso precisa da salvação em Cristo,
para poder trabalhar na obra de Deus como servo bom e fiel. Bom e fiel, não perfeito. Bom e fiel, que vai a Jesus, que ouve as suas palavras e que busca praticá-las. E mesmo que erre, se arrepende, toma consciência do seu erro, pede perdão ao Senhor e continua caminhando em prol da obra do reino de Deus. É isso que Deus espera de nós. Mas muitos aqui, Cristo os advertia, porque falava Senhor, Senhor, mas não cumpriam, não praticavam. Iam a Jesus, talvez até ouviam o que Jesus estava ensinando, talvez até aprendessem, mas não colocavam em prática. Eu penso que o Senhor tem que nos ajudar e temos que ser humildes o suficiente para pedir a todo momento, Pai, como eu pratico aquilo que não consigo praticar? Como que eu aprendo isso que eu ouço do Senhor, mas parece que em mim a coisa não acontece? Eu aposto no relacionamento com o Senhor. Quando as pessoas me questionam como você serve a Deus, como que é isso, eu não entrego tudo. Eu coloco com amor, com carinho, com aquilo que eu entendo, com sinceridade, mas eu digo assim, mas você também é capaz de ter essa experiência, não só eu. O Senhor não tem exclusividade para mim, para aquele ou para aquele outro, para todos. O Senhor quer relacionamento com todos. E eu que sempre disse isso nos últimos 10 anos, estou sendo testado agora no meu relacionamento. Ele diz, joia, você está pregando o correto. Agora vamos aumentar esse grau de relacionamento comigo, através do curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Tudo que eu vejo lá, a maioria eu já fiz de alguma forma, mas na verdade eu tenho que aprender tudo de novo. Eu tenho que ir a Jesus, eu tenho que voltar a ouvi-lo e eu tenho que praticar. Carlos, mas você não faz? Faço. Mas a palavra diz também que aquele que está em pé toma cuidado para que não caia. E vamos falar num termo popular, sem ferir os atributos de Deus. O Senhor adora chutar o banquinho daquele que pensa que está lá no alto. Deixa eu dar um chute no banquinho aqui. O filho está subindo muito no degrau da escada e não é para ele subir tudo isso, é para ele ficar aqui. Calma, filho, calma, paciência. A obra é minha, eu sei como fazer. Glória a Deus por isso. Eu disse, Senhor, eu quero ser esse servo que te escuta e que não fala só Senhor, Senhor. Que não vem à igreja, muito bom, glória a Deus, temos que estar na comunhão com os irmãos, temos que fazer a obra, mas também temos que cumprir aquilo que o Senhor quer. Que é o mais importante? O que eu estou fazendo que de repente eu preciso alterar aqui, eu preciso mudar. Sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem alguma coisa para corrigir. Ah, sim, agora sim. Agora você está buscando o equilíbrio que você precisa para que você me reconheça cada vez mais na sua vida. É isso que Deus quer. E o resto vai acontecendo. Vai acontecendo. Ah, mas aquele precisa se converter, pai, mas aquele irmão da família ali, tal, ou aquele vizinho. Ama-te ao próximo como a ti mesmo. Sem egoísmo, claro, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Como você pode querer amar o próximo se você não estabelece um vínculo mais profundo, se você não ouve mais profundamente a minha palavra, se você não pratica aquilo que você julga que você já consegue praticar, mas que de repente você precisa revisionar, fazer uma revisão, mudar. Eu sempre tenho algo novo para te ensinar. E para aquele que não serve ao Senhor, para aquele que não conhece, uma boa oportunidade para a gente colocar, olha, faz uma experiência, busca Deus nisso. Às vezes as pessoas vêm a mim, não, mas então, eu não sei, peça. Você crê em Cristo? Creio, claro, tal. Ninguém geralmente, eu vejo assim, poucas pessoas não creem em Cristo, todo mundo aprova, porque é provado até que ele já existiu. Existem boas provas de que ele viveu, escritores da época, mas o lance agora é buscar o relacionamento.
Buscar um compromisso. Buscar, no bom sentido, teste a Deus. Pai, o Senhor fala com ele, fala comigo também. A pessoa fica assim, porque envolve compromisso, envolve responsabilidade de se colocar. Eu falei, faça isso, eu fiz um dia, nunca mais parei. É mesmo? É, nunca mais parei. Se eu ficar sem Deus, eu fico sem nada. A pessoa fica me olhando com ponto de interrogação. Deixo para a obra do Espírito de Deus. O Senhor é muito mais interessado do que eu e você de que uma alma se converta. Não é verdade? Você acha que Ele não vai falar com essa pessoa? Não vai tocá-lo? Talvez você não veja o resultado agora. Talvez você veja daqui a anos. Isso aconteceu comigo já. Pessoas que chegaram para mim e falaram, você lembra aquele dia que você levou a palavra assim, assim, naquela sala com aquele grupo, não sei o quê? Ah, sim, desculpa, eu não estou lembrado, lembro de você do trabalho, mas... Então, eu estava para separar da esposa e hoje o cara é um pastor. Poxa, Carlão, que bênção! Não, querido, a glória não é minha, é do Senhor. Só somos instrumentos, estamos reproduzindo a verdade que já está escrita, a verdade não é minha. Eu não detenho a verdade é o Senhor, é a sua palavra. Nós só falamos daquilo que nos faz bem, que nos dá alegria, e o Senhor faz o resto. Talvez não nesse tempo, nesse momento, num tempo posterior. Eu já pedi, peça isso ao Senhor. Pai, mostra aquele caso assim, assim, puxa vida, eu me empenhei tanto, de repente, nem que você queira um reconhecimento, para com Deus não é errado. Eu perguntei ao Senhor, pai, como é que ficou tal vida, tal vida? Um tempo depois Deus mostrou, está vendo aquela vida ali? Ó? Eu vi lá no Facebook, a pessoa está servindo, assim, assim. Outro veio até mim, conversou comigo, como eu disse, falou, aquele dia aquela palavra me tocou. Isso nos reanima, nós precisamos disso. Não vivemos e pregamos por isso, mas queremos dividir a alegria, que é servir ao Senhor, com o poder de Deus e do seu amor, de convencer a alma humana da necessidade de servi-lo. Ah, Carlos, mas onde eu estou, no meu ambiente, é impossível, se eu falar de Deus tal. Deixe que o Senhor coloque a condição, a situação, a pessoa e o modo. A obra é dele, ele é o maior interessado. Só se dispõe e fala, pai, estou aqui, vim ao Senhor, estou ouvindo as tuas palavras e quero praticá-la com quem o Senhor quiser me mostrar, na situação em que eu estiver ali, me revele para que eu faça. Amém? Vou colocar em pé, igreja. Senhor Deus, nós te agradecemos por ter a honra e o privilégio de te servir, porque muita gente não pode fazer isso. Muita gente, em muitos lugares, não tem esse privilégio, talvez não tenham nem saúde para conseguir praticar a tua palavra. Muitos estão sofrendo e nós estamos aqui, Pai. Temos problemas, sim, passamos por aflições, mas estamos aqui numa posição em que ainda podemos aprender de Ti, receber do Teu Santo Espírito o ensino necessário, enfim, podemos prosseguir. Não queremos ter isso para nós, mas queremos ter para aqueles que tanto necessitam. Mas às vezes, Pai, a gente também está com a fundação meio abalada. A fundação dessa casa às vezes não está boa, Senhor. Então eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, indo ao Senhor, ouvindo as suas palavras e recebendo a tua orientação para fortificar a fundação, que é a palavra do Senhor no nosso coração. A rocha eterna, a pedra angular, que é Jesus Cristo. Ela é a força, é a referência para que a gente possa prosseguir. E não queremos estar sendo encontrados como aqueles que admiram o Senhor, que admiram tua palavra, que dizem Senhor e não cumprem o que o Senhor deseja que nós cumpramos. Ajuda-nos nisso, Pai, para que pessoas que contam com a nossa ajuda, com a nossa referência, até com o nosso exemplo, apesar das nossas falhas, possa também alcançar a salvação. Não por causa de nós, mas pela verdade que nós promulgamos a todo momento. Em nome de Jesus, Pai, é que oramos e te agradecemos. Amém.